Vamos lá, pessoal, vamos ver agora como é que a gente faz para publicar um servidor que está na sua rede interna, né? Para que tenha acesso externo, né? Isso aí pode ser um seu servidor, por exemplo, seu servidor de internet, seu site está rodando na sua rede interna, você quer habilitar ele para acesso externo. Você pode estar habilitando um site de terminal service, um site de correio, do Outlook Web Access e etc. Como é que a gente faz isso? Então, mais uma vez, nas políticas de Firewall, a gente vai criar uma nova política de Firewall. E agora ele já tem algumas políticas pré-configuradas, né? Vamos começar pela mais tradicional, que é um website. Então, no caso, eu vou publicar um site aqui, www.contoso.com. É o meu site da internet, que ele está num servidor que está protegido na minha rede interna. É um site de permissão. E aí eu tenho três opções. Se ele é um site único, né? Se ele é um site que está publicado num server farm, ou se eles são múltiplos sites. Nesse exemplo agora nós vamos pegar um site único. Se ele vai ter um conteúdo protegido por HTTPS, né, por certificado digital, ou HTTP normal. Como é o nosso site público, pessoal, nós vamos ver HTTP. O nome interno. Se internamente o seu site está configurado com o mesmo nome, você coloca aqui contoso.com. Ou, se às vezes é um site interno, por exemplo, se você botar só Contoso dentro da sua rede interna, que é o alias do seu domínio funcionar, você coloca ele aqui. Via de regra, a gente mantém um padrão e coloca o nome normal. Aponta para qual servidor ele vai estar acessando. E aí ele vem em busca do servidor interno. Vamos supor que eu tenha esse servidor aqui. O path, que tipo de path? Eu posso estar chegando a esse nível de configuração, pessoal. Eu posso dizer que ele só acessa determinado tipo de path. O nome público. Isso quer dizer que, se o usuário botar www.contoso.com, não vai nem chegar até o servidor. Isso também reduz a superfície de ataque, né? O usuário não consegue tentar fazer tentativas de acesso por URLs que não estão permitidas. E o Web Listener, pessoal, isso aqui é um ponto muito importante. O que é o Web Listener? É uma configuração que eu vou botar o meu TMG para ouvir uma determinada porta. Então nós vamos criar o nosso primeiro Web Listener. Nesse primeiro exemplo vai ser o HTTP. Ele é um protocolo que não vai ser protegido, né? Não vamos botar o certificado digital nele, porque nós vamos estar configurando por site público. Quem vai estar ouvindo é a sua rede externa. E aí, se você tem mais de um IP na sua rede externa, é aqui que você configura, você bota para qual IP é esse listener. Lembrando que eu só posso ter um tipo de listener por porta e por IP, ok? Não posso ter dois diferentes. E aqui é um outro tipo de configuração, de autenticação. Eu posso estar botando via um formulário de autenticação HTML. O que é esse formulário de autenticação? Quando o meu usuário tentar acessar, o TMG vai apresentar para ele um formulário onde ele vai colocar o login e senha. Isso aí é muito importante quando você está publicando, por exemplo, uma intranet. O usuário precisa autenticar para entrar, aí você faz essa configuração. A diferença do formulário para o HTTP é porque o HTTP Authentication, ele aparece aquele pop-up, aparece só aquele pop-up do browser onde você coloca o login e senha. O formulário ele é um pouco mais seguro porque no próprio formulário tem regras de timeout, de configuração, uma série de coisas que ajudam. Então a gente sempre recomenda o formulário. Nesse nosso exemplo, como é o site público, neste momento nós vamos botar no authentication. Ok? Criamos nosso listener. A autenticação eu reforço que ela não tem autenticação, que ele é um site público para todo mundo. Pronto. Feito isso, pessoal, eu estou publicando de maneira segura um site meu interno para acesso externo na internet. Vamos ver agora como é que eu publico um outro tipo de serviço. Então, vamos supor que eu queira publicar agora o meu Outlook Web Access. Se você tem na sua rede o Exchange, a gente pode estar publicando, por exemplo, o Outlook Web Access aqui.
E aí, olha como ele já tem toda uma série de configurações. Se o seu Exchange for o Exchange de 2007, 2003, 2000, 2010, você quer configurar o Outlook Web Access, ou se você quer configurar, por exemplo, o Outlook Anywhere, que é você do seu Outlook normal, do seu Microsoft Outlook que vem no Office, acessar com segurança via HTTPS e RPC os dados da sua rede interna. Se você está configurando, por exemplo, o ActiveSync, que é para você estar baixando via smartphone, seus telefones, tudo tem regra aqui pré-configuradas para você fazer. É bem simples, pessoal, só seguir o passo a passo. Nesse nosso exemplo, vamos fazer o Outlook Web Access. Publicar de um servidor. Todo o site que você publicar, que vai ter, que o usuário vai ter que colocar senha, é muito importante que a gente proteja com HTTPS, ok? É muito importante essa configuração. Só que como a gente ainda não tem o certificado digital da rede aqui configurado, nos próximos vídeos nós vamos ver como configurar um certificado digital no TMG. Nós vamos, nesse exemplo, botar o HTTP. Depois nós vamos vir aqui e alterar essa política. O nome, mais uma vez, segue o mesmo padrão, pessoal. Aqui você vai apontar para onde está o seu OWA instalado, o nome público, o Web Listener, para todo mundo. Pronto, publiquei o OWA. Agora percebam o seguinte, quando eu for botar os paths, olha o que ele já traz. Ele já traz automaticamente os paths necessários para a utilização do OWA. Então isso protege mais ainda. Você não precisa botar para todos os paths. Ele faz para você, ele te diz qual que é o caminho. Essa regra já faz isso tudo direitinho para a gente. E assim por diante. A gente pode estar configurando qualquer tipo de servidor que está na rede interna. Ok? Se a gente for ver aqui no Web Server Protocol, que não é o tradicional, por exemplo, eu posso pegar um site de FTP. Eu digo qual é o meu servidor interno, boto um IP para ele, 192.168.1.100, por exemplo. E aí eu escolho protocolos pré-definidos. Então eu posso estar publicando, por exemplo, um servidor de FTP, um servidor DNS, o meu SQL Server, se eu quero que o usuário tenha acesso externo, né? O servidor de NTP, tem uma série de protocolos já pré-configurados aqui, ok? Ou eu posso configurar um protocolo novo, né? Se eu, por exemplo, quero pegar o meu RDP, que é o Terminal Service, e configurar a porta, eu quero uma porta diferente, eu posso estar configurando. Então, a gente tem uma flexibilidade total para estar publicando qualquer tipo de servidor com segurança para acesso externo dentro da sua rede interna.